podia falar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e como você chegou ao Rosário do Jatobá? Bom, Luiz, eu não. A chegada ao Rosário, eu nasci no Rio e minha mãe me disse que minha mãe é de Minas, da região de Itaúna, Carmo do Cajuru, ela nasceu em Carmo do Cajuru, regiões muito fortes em Reinado. Então, tanto a família dela, por parte de pai, quanto por parte de mãe, eram ligados aos reinados de Itaúna e de Carmo do Cajuru. Então, ela me disse que, quando eu nasci, ela me trouxe a Itaúna para ser batizada em Itaúna pelos congadeiros. E contava histórias lindas, né, que eles me jogavam para o alto, o bebê, e me pegavam com os bastões, com os tamborins. Mas, é claro, eu não tenho essa memória, né, não sei da narrativa dela. E muitos anos depois, ela se mudou do Rio para Belo Horizonte, e devido a uma promessa que ela tinha feito, de que eu passei por ainda criança, por um momento muito delicado de coma, e ela, então, fez uma promessa para Nossa Senhora do Rosário, que se eu, né, me curasse, eu ia ser princesa de Nossa Senhora por 7 anos. E foi, então, que ela não conhecia bem Belo Horizonte, não conhecia os reinados de Belo Horizonte, aí indicaram para ela que havia esse reinado no Jatobá, e ela foi até o Jatobá solicitar que eu pudesse cumprir lá a minha promessa. E foi no cumprimento dessa promessa que eu conheci, não é assim, vamos dizer assim, pela segunda vez, né? Já que a primeira eu não me lembro, o reinado. E, na verdade, o que eu me lembro é da festa, né? De quando eles foram à nossa casa para levantar o mastro, né? Que a partir de então eu fui cumprir a promessa feita por ela. Fui princesa Conga por 10 anos, não apenas 7, mas 10 anos. E a minha memória mais antiga que eu tenho é de eu que nunca tinha tido, né, conscientemente essa memória, esse conhecimento do reinado. Minha mãe conta que estavam fazendo as quitandas lá na casinha dela para receber as guardas e que me aprontaram toda bonitinha para receber as guardas. Em determinado momento eu sumi e ela ficou muito aflita, sem saber onde eu estava, e as guardas chegando à casinha dela, na nossa casinha, e a menininha tinha desaparecido. O que eu me lembro é que eu ouvi, né, os foguetes, como todo mundo ouviu, eles dando sinal que eles estavam a caminho, e quando eu ouvi o barulho das caixas dos tambores, eu segui o som dos tambores. E, assim, o que contam, eu só me lembro que eu encontrei aquele povo, né, todo colorido, com aquelas cores lindas e com os tambores vibrando, e que eu só me lembro de ficar, assim, toda tomada pelos sons dos tambores. O que o seu Virgulino contava é que, quando eu fui em direção a eles, e que eu fiz tudo o que era necessário fazer para uma menininha que nunca tinha visto os reinados. Eu beijei a bandeira de guia do Congo, passei dentro do Congo, beijei a bandeira de guia do Moçambique e entrei dentro de Moçambique. Uma menininha, né, que nunca tinha conhecido os reinados. Esse foi minha primeira conhecimento. Entrei e nunca mais saí, né? Esta memória dos sons, eu acho que é a memória mais forte que eu tenho do reinado, né? Ainda hoje, eu sempre digo, é sempre um ato inaugural. Né? Todas as vezes que eu ouço as caixas, que a gente chama de caixas, né, os tambores
que são de rua, porque os candombes não são de rua, os candombes são o nosso maior fundamento, né? A gente fala que candombe é pai e mãe de reinado. Ficam num quartinho separado, são aqueles tambores maiores feitos de um tronco, né, de troncos de árvores, e que tem um significado simbólico extraordinário na própria constituição dos reinados, né? Então, na rua, a gente sai com as que a gente chama de caixas, que são tambores grandes também, mas que tem também toda uma sonoridade. Os de Congo têm uma sonoridade, os de Moçambique têm outras. Eu digo que, para nós, no reinado, isso é fundamental, né? O som dos tambores é algo fundamental. E a minha memória primeira dos reinados é a memória do som. Eu fui guiada pelos sons, né? Aquela menininha saiu da casinha da mãe e foi pelas ruas até encontrar aquele som, e ali nunca mais saí, né? Então, e é uma vivência de modos os mais diversos. Primeiro, como princesa conga, né? Na minha época, a princesa conga era aquela que ela era iniciada e preparada para substituir a rainha conga. Depois que eu abdiquei da coroa de princesa, continuei, né, a frequentar o reinado. Em 92, a minha mãe foi coroada rainha de Nossa Senhora das Mercês, e foi então, assim, e a rainha, não, a filha da rainha não é princesa, né? Então, foi uma outra relação, tendo, a partir daquele momento, né, minha mãe como rainha, foi uma das rainhas mais lembradas, né, pela espiritualidade dela lá no Jatobá. Era uma rainha extraordinária. Ela foi objeto de um filme do Arthur Omar, um curta chamado A Coroação de uma Rainha. E foi uma rainha extraordinária. Ela reinou de 92 a 2005, quando faleceu. Então, nesse período de 92 a 2005, além, né, de toda a minha dedicação e amor ao reinado, eu tinha uma rainha, né, que eu procurava servir da melhor maneira que eu podia. E ela foi simplesmente o ritual da descoroação dela, quando ela faleceu, as pessoas lembram até hoje, né, de ter sido um dos mais tocantes rituais lá no Jatobá. Então, você vê, são vivências diferentes, né? Primeiro como princesa conga, pagando uma promessa, depois sem ter cargo nenhum, mas continuando como congadeira, depois como filha da rainha, né, Dona Alzira, rainha de Nossa Senhora das Mercês, e quando a mamãe faleceu, em 2005, a Irmandade, então, né, me solicitou que eu ocupasse a função de rainha de Nossa Senhora das Mercês. E eu hesitei, né, por não considerar que eu tenha essa competência, mas assumir, né, como uma função, como muitos de nós têm feito. Eu falo isso nessa nova edição do Afrografias, né? Eu conto um pouco dessa história lá na conclusão, Se a Morte Não Me Matar, Tamborim, também na nota da autora, né? Como muitos de nós, desde 2004, estamos substituindo os nossos mais velhos, que Calunga levou, e é uma nova função, né? A rainha no Jatobá, a rainha de Nossa Senhora das Mercês, é a rainha do segredo, é a rainha dos mistérios, é a rainha dos fundamentos, né, de alguns dos fundamentos, e a rainha dos segredos. Então, tem sido um novo aprendizado, uma nova aprendizagem, né? Ser rainha, com a importância que tem isso, né, que tem esta função nos reinados. As pessoas, em geral, não conhecem os reinados, né? A gente costuma dizer que nós não somos teatro, nós não somos folclore, nós não somos bizarria, né? Na verdade, tem toda uma constituição
que eu tento traçar ali no Fotografias da Memória, constitutivo dos reinados, que nos dá uma identidade que é muito forte, muito importante. A nossa vida, quer dizer, nós não estamos no reinado de vez em quando, né? Toda a nossa vida é dentro do reinado. Não existe aquilo, agora eu vou me vestir de rainha, né? Cada um de nós é o que principalmente nós que temos as funções vitalícias. Então, é uma dedicação inteira, integral, né, ao reinado, que é constitutivo da nossa vida, é a nossa ética, a nossa moral, o nosso modo de louvar, o nosso modo de experimentar a vida, né, e que é um modo alterno de fato, sabe, assim, e é de uma constituição alterna. Então, e é muito pouco, todas as manifestações banto no Brasil são ainda pouco conhecidas, né? Se conhece mais as manifestações, expressões culturais, religiosas, estéticas, da tradição, das tradições iorubá, né? E de outras tradições de Nigéria e de Benin. O reinado é uma tradição banto, né? Não se confunde com as tradições Nagô, com as tradições iorubás. É uma constituição, eu diria, social, religiosa, espiritual, devocional, né, organizacional, que nos constitui pela vida inteira. E nos dá, né, os nossos valores, os meus valores, os nossos padrões, o modo de experimentar a vida, vem muito desse lugar que me constitui também, que são os reinados, né? Então, eu sempre digo que eu tenho tido o privilégio de ter tido essas duas matrizes de educação, a matriz do reinado e a matriz, né, da educação, entre aspas, oficial. E o amor pelo reinado, né, tem uma coisa muito interessante quando se conhece a organização dos reinos, porque nós temos como eu disse, nós temos uma convivência que não é de um dia ou outro, né? A nossa convivência realmente ela é integral, né? E nós participamos da vida, da comunidade, da vida um do outro, né, dentro do reinado, e tanto que os nossos compromissos, os meus compromissos, por exemplo, eles são muito baseados para eles não se chocarem com o calendário do reinado, né? Há épocas do calendário do reinado em que eu não posso fazer nenhum outro compromisso. E as pessoas que me conhecem há décadas, elas sabem disso. Determinadas épocas do ano, eu tenho alguns compromissos de data fixa. Mas, Luiz, então, é constitutiva, né? A minha experiência no reinado é uma experiência de vida, sabe, assim? Ela não é uma experiência episódica, ela não é uma experiência folclórica, né? Ela não é uma experiência carnavalesca, né? A gente faz muito questão de distinguir os reinados dos congados, né? Porque os congados, em geral, é um termo muito generalizante e que vulgarizou muito os reinados, né? A gente tem as irmandades mais tradicionais, tem tentado ressignificar, né? E restituir este termo ao que ele de veras significa, né? E é uma nação, né, querido? É uma nação da qual nós pertencemos, a qual nós pertencemos também, né? A gente eu diria que nós temos uma dupla nacionalidade, né? Nós somos brasileiros e congadeiros, né? São modos de constituição, né? Nem sempre amistosos, né? A história dos reinados, como a história do negro no Brasil e no mundo, é uma história de desafios, né? De enfrentamentos de muitos obstáculos.
é uma história de muita violência contra nós, né? Ainda hoje.